edital a seguir. Vou pegar esse edital aqui de agente administrativo. Tudo que eu explicar com ele se aplica no seu concurso, tá bom? Você tem o edital, tem as informações do concurso, tem o conteúdo programático de forma verticalizada, né? E tem um planejamento de estudos ali adaptado bem para a sua realidade. Ok. Vamos aqui para o edital verticalizado e vamos imaginar que você vai estudar hoje direito administrativo. Vamos supor que você vai estudar poderes. Tá vendo essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês? Poderes. Dentro de direito administrativo, nós vamos estudar poderes administrativos, tá? Então, eu vou lá no GRAM, vou pegar o PDF de... O GRAM tem tanto a videoaula com slide quanto o PDF. Se eu vier aqui na videoaula, em direito administrativo, só por curiosidade, tá, gente? Quero procurar poderes, lembram? Poderes eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 videoaulas, vão dar aí umas 3 horas de estudo. Será que se eu estudar com o PDF, eu consigo terminar em menos do que 3 horas? Se eu for estudar com videoaula, eu vou levar 3 horas de estudo. Será que com o PDF eu consigo terminar em menos que 3 horas? Primeira pergunta aí que a gente vai se fazer, né? Vamos ver aqui. Poderes administrativos, 122 páginas. Vou baixar isso daqui. Baixei. Vou abrir. Apesar que está aqui pelo navegador. Não gosto de abrir nada pelo navegador. Gosto de abrir assim, direto pelo programa. Beleza, abri aqui o PDF. Poderes administrativos. Quem tem um tablet, né? Viu algumas pessoas falando que tem tablet, abriu ele no tablet, ainda dá para ir riscando com a canetinha, né? E fazendo as anotações com a canetinha. Mas vamos fingir que vocês estão no computador como eu tô, tá? E a gente vai estudar um pouquinho agora, todos juntos, né? Depois de 1 milhão de anos sem estudar, 10 mil anos sem estudar, vou estudar poderes com vocês hoje, tá bom? Vamos fazer isso juntos, beleza? Então, vamos lá. Eu peguei aqui o PDF. Se eu tivesse sozinha, o que eu faria? Eu ia vir aqui no brain.fm e iria colocar ali aquela faixa de 30 minutos, ok? Eu iria entrar com o meu login, senha, e iria focus 30 minutos, porque eu estaria sozinha, então ele ia reproduzir esse som. Quem já testou esse site? Iria fazer isso, tá? Como não temos isso, nós vamos usar o contador, né? O contador aqui. Contador. Como é que a gente colocou naquela vez? Regressivo, né? Contador regressivo. Acho que foi isso aqui que a gente colocou. Temporizador online. Vamos ver se é esse aqui. Já está até aqui passando, né? Cronômetro. Despertador. Ótimo. Vamos colocar esse despertador aqui para quando? Vamos colocar para 20h39, daqui meia hora. Depois, se tiver um jeito mais fácil, vocês me falam, que eu realmente, como eu não faço pelo computador, eu não sei. Mas aqui eu vou colocar daqui 30 minutos. 20h39, 20h40 agora. Aí daí a gente começa, ok? Acho que tá, né? Então vamos lá. Vamos pegar o PDF. Se não tiver, vocês contam aí, me lembra, 20h40. E vamos estudar aqui nossos 30 minutos, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo digital, tá? No Word. A gente vai fazer um resumo digital aqui no Word. Abrir o meu Word. E vamos lá. Poderes administrativos.
O exercício da atividade administrativa deve estar voltado a todo instante para o alcance do interesse público. Então, quando eu falo aqui de poderes administrativos, eu estou falando aqui que o exercício da atividade administrativa deve estar voltado para o interesse público. Quando eu troco de tela, vocês veem, né? Sim ou não? Sim ou não? Fala aí comigo, alguém. Sim, tá conseguindo ver. Quem já estudou poderes? Quem nunca estudou poderes na vida? Se vocês colocarem no chat, agora eu não vou ver, porque eu estou aqui, né? Poderes administrativos. Resumo. Legal. Então, se eu tivesse lá no tablet ou com isso aqui impresso, eu ia sublinhar atividade administrativa e interesse público. Desse modo, a administração necessita de instrumentos para que o objetivo seja alcançado. Os poderes administrativos têm esse caráter instrumental. Então, os poderes administrativos têm um caráter instrumental. São instrumentos colocados à disposição do administrador público para atingir o interesse público. Poderes administrativos não devem ser confundidos com os três poderes, tá? Com poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. A expressão poder administrativo também não deve ser entendida como uma faculdade para administração, pois quando a situação estiver configurada, o poder deve ser exercido. Então, não é facultativo, é obrigatório esse poder. Na verdade, a expressão mais adequada é poder-dever ou dever-poder. Isto é, a administração tem o dever de valer-se de todos os seus poderes, tá? Então, isso aqui é um poder-dever. A administração tem o dever. O não exercício de um poder administrativo pode levar à responsabilidade administrativa e penal do agente público, bem como a responsabilidade civil da administração, se causar danos a particulares. Então, olha só, preste atenção. Se dano a particular, o que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer. Ponto 1. Se um dano acontece com particular, o agente público ele vai poder ser levado à responsabilidade administrativa e penal. Pode levar a responsabilidade administrativa legal. Pode levar a responsabilidade administrativa e penal. Já a administração, responsabilidade civil, tá? Então, eu estou estudando aqui com vocês e a gente só está captando algumas informações. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui, sim ou não? Exemplo, um agente público não pode deixar de punir um subordinado quando ficar comprovado que a infração administrativa ocorreu. Um superior não pode deixar de controlar e fiscalizar os atos de seus subordinados. O Estado não pode deixar de restringir direito em benefício do interesse público. Visto que o administrador tem poderes, ele obviamente tem deveres, são eles. Dever de agir, não pode agente público manter-se inerte diante da situação que o poder deva ser exercício. Dever de prestar contas, tem o dever de ser transparente e expor a atividade desenvolvida e os custos dessa atividade. E o dever de eficiência, o administrador deve desempenhar os poderes com eficiência, presteza, perfeição, rendimento, qualidade e economicidade. Então, vamos lá. Ele tem também deveres, né? Quais são os deveres? São 3. Dever de agir. De prestar contas e de eficiência. Beleza? Continuando. Dever de probidade, tem mais um. Deve o agente público atuar com boa fé, ética e honestidade. Pô, quando tu fala em dever de probidade, você já associa essas coisas, né? Aí eles ainda criaram um mnemônico aqui, ó, PEPA.
prestar conta, eficiência, probidade e agir. Olha que maneiro que ficou esse esquema aqui. Eu poderia, inclusive, agora reproduzir isso numa folha aqui, no meu A4. Tá? Agora vem o dever de probidade. Só que eu vou colocar assim. Pepa, gostei. Prestar contas, eficiência, probidade e agir. Beleza? Gostei disso aqui. Prestar contas, eficiência e tal. Se tivesse com um papelzinho ou uma fichinha, já poderia reproduzir exatamente igual isso aqui na minha fichinha. Por outro lado, o exercício dos poderes administrativos deve ser utilizado de modo correto, para que o agente público não cometa o abuso de poder. O abuso de poder ocorre de duas formas. Quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa o limite de suas atribuições. E quando a autoridade pratica ato visando interesse próprio ou utiliza atos para finalidades não previstas em lei. Então, se ele ultrapassou o limite, fez por interesse próprio ou não previsto em lei, é abuso de poder, tá? O abuso de poder pode ocorrer de forma comissiva, ação ou omissiva. Então, quando a pessoa faz omissiva, a gente sabe que é porque ela não teve uma ação, não fez nada. Então, comissiva é o que teve alguma ação. Na omissão, pode, por exemplo, deixar de praticar um ato visando interesse público. Tá? Então, quando a gente fala em abuso de poder, nós temos algumas coisas. Tipo, pode ser comissivo, com a ação, ou omissivo. Pode ser excesso de poder, ou desvio de finalidade, ou desvio de poder. Desvio de finalidade, que também é chamado de desvio de poder. Excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso das suas faculdades administrativas. O agente até tinha competência, mas extrapolou. Exemplo, o chefe da repartição, pela Lei 8.112, somente pode aplicar, no máximo, a sanção de advertência ou suspensão por até 30 dias. Se ele aplica demissão, comete excesso. Ele tinha competência punitiva, mas avançou suas atribuições. Desvio de finalidade de poder. Embora atuando nos limites da sua competência, a autoridade pratica o ato por motivo pessoal ou fim diverso do objetivo dado pela lei exigido. Por exemplo, desapropriação para prejudicar um desafeto político, remoção do servidor com caráter punitivo. Cai muito em prova. A remoção prevista na Lei 8.112 não pode ter caráter punitivo. A remoção desloca o servidor, mas não deve servir para puni-lo. Direto do concurso, questão 1. CESP Defensor Público, 2019. No que diz respeito a desvio e excesso de poder e a responsabilidade civil do Estado, julgue um item subsecutivo. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Agora é o seguinte, aqui, o que aconteceu? Ocorre desvio de poder na forma omissiva. Ele está querendo dizer para mim que o desvio de poder vai ser só omissivo, entendeu? Isso que ficou confuso para mim. Então, o cara, sem querer, se omitiu, ou então, por pura omissão, desviou o poder. Não, ele teve uma ação para desviar o poder, não é? O omissivo é quando ele se mantém inerte, mas ele embaralhou com o desvio de poder. Ó, se eu volto aqui na minha brincadeira, o abuso de poder, comissivo ou omissivo, excesso de poder ou desvio. O excesso ele extrapola, ele fez algo extrapolando, e desvio fez algo para objetivo próprio. Isso aqui não quer dizer que é só comissivo ou só omissivo, estão entendendo? Tanto que vem aqui, ó, errado. Tanto o desvio de poder quanto o excesso de poder pode ocorrer na forma omissiva e comissiva. E aí, nesse momento, tem que parar e pensar, pô, o que eu acabei de ler? Tu volta lá, o que eu coloquei no meu resumo? O que é comissivo? O que é omissivo? O que é o desvio? O que é o excesso?
quando você acabou de ver um pouquinho da teoria, você vai para a questão, não é para você ficar se testando, ai, deixa eu ver se eu sou bom, não é isso. É você pensar, o que a banca cobrou? No que a banca voltou? Qual termo a banca usou? O que ela quis me confundir? E a CESP, ela é muito simples, ela tá certa, ela tá errada. Então, parece um amigo teu que quando quer mentir. Tu já viu um amigo, amigaço, assim, tem que ser um amigona ou um amigaço. Querer mentir? Tu não olha na hora para a cara e fala assim, tá mentindo para mim? É ou não é? A CESP é a mesma coisa. Quando você pega intimidade com ela, tu olha assim e fala, tá mentindo para mim. Então, pô, quando ela fala assim, olha só, tem uma história para te contar. Ocorre desvio de poder, tá? Mas na forma omissiva. E outra coisa, a forma omissiva se mantém inerte. Parece que me contou mentirinha, agora tá tentando me distrair com outra historinha. Falou, meu amigo, tá mentindo. Tá tentando me enrolar com 2 historinhas. Parece ou não parece? Falando assim. Então, a CESP é muito simples. Ou tá certo ou tá errado. Tem 50% de chance de acertar. E se você pega intimidade com a banca, você já vê ali exatamente no que está mentindo para você. E quando você fizer a questão, volta no teu resuminho, volta no PDF. O que é omissivo? O que é omissivo? Tá? O que é o abuso? O que é o excesso? O que é o desvio? A questão, durante o seu estudo de segunda a sexta, serve para fixar o conteúdo e analisar como a banca cobra. Por isso, pode ser feito em consulta. Então, a 1 a gente matou. Vamos para 2. Agente de Segurança Prisional 2019. CLV, Agente de Segurança, Agente de Segurança Prisional, estava realizando sua ronda habitual durante o respectivo turno, quando observou que 2 detentos, RMV e JOM, estavam em vias de fato, no momento do banho de sol. Estavam lá quebrando pau, se batendo. Ao tentar separá-los, utilizou de força desproporcional. Força desproporcional. Aí você já, é uma palavra-chave. Amarrando os 2 detentos com uma corda, a qual causou lesões contusas em ambos os detentos. Essa situação hipotética representa o caso de... não tem a resposta ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no resuminho. Peraí, 2 detentos quebrando pau. Ele vai e ele extrapolou. Se ele extrapolou, excesso de poder. Ele extrapolou. E aqui foi, digamos assim, o desvio objetivo próprio ou não definido em lei. Você viu que eu estou atualizando agora, né? Porque eu percebi uma necessidade de atualizar o meu resumo conforme eu fiz a questão. Então, se ele extrapolou, excesso de poder. Tem essa opção aqui? Tem, excesso de poder. Letra D, excesso de poder. Viu como é que é simples? E isso aqui era múltipla escolha. O exercício dos poderes administrativos deve ser utilizado de modo correto para que o agente público não cometa o abuso de poder. O abuso de poder ocorre de 2 formas. Quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições. Ultrapassou, teve um excesso. Ou quando a autoridade pratica ato visando ao interesse próprio ou utiliza ato para finalidade não prevista em lei. No caso, houve excesso de poder, que é quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso, blá, blá, blá. O abuso de poder pelo excesso viola o requisito de competência. Olha só, meu Deus, me deu outra informação. No último minuto do segundo tempo aqui, ele me dá uma informação, antes de acabar o tópico, que o abuso de poder pelo excesso viola o requisito da competência. Meu Deus, excesso de poder, extrapolou. Viola o requisito da competência. Vou colocar isso no resumo. Ou desvio da finalidade, né, do ato administrativo. Por outro lado, o abuso do poder pelo desvio viola o requisito da finalidade. Pelo desvio, viola o requisito da finalidade. Só que ele ainda não falou dos atributos, que é o COFIFOMOB. Lá na frente a gente vai ver os atributos, tá? Ele não era competente para fazer isso e fez, então violou o requisito da competência. A finalidade não era essa, então violou o requisito da finalidade. É só você tentar ver lógica que você vai decorar mais fácil.
E agora ele vai entrar em poderes administrativos. Poderes administrativos. Vamos lá, um outro tópico. Poderes administrativos de fato. Qual o primeiro? Poder hierárquico. E aí vamos nós. É o poder da administração para estabelecer hierarquia entre órgãos e agentes públicos. A relação hierarquizada dentro da administração é essencial. Não é possível imaginar uma estrutura administrativa que não tenha vários órgãos e agentes mantendo uma relação de subordinação. Então, sim, é uma hierarquia entre órgãos e agentes públicos. E tem que ter uma estrutura administrativa que não tenha vários órgãos e agentes mantendo uma relação de subordinação. Relação de subordinação entre órgãos e agentes. Beleza? Tá. É necessária haver hierarquia para que o superior possa comandar, dar ordens, corrigir os atos, avocar atribuições a seus subordinados. Resumindo, para que possa exercer os poderes que decorrem da hierarquia. Poder de fiscalização e revisão. Então, da hierarquia, eu posso ter poder de fiscalização e revisão. Tá? Dentro de hierárquico, eu posso ter aqui 1.1, que é o fiscalização e revisão. Fiscalização e revisão. E eu posso ter 1.2, que é o delegação e avocação. Beleza? Posso ter isso aqui, então. Fiscalização e revisão. Órgãos superiores fazendo a fiscalização e revisão de atos praticados por órgãos superiores para verificação. E por aí vai. Poder de delegação e avocação. Delegação e avocação ocorrem em situações nas quais o sujeito que recebe a atribuição da lei não pratica o ato. Na delegação, a autoridade transfere parte de suas atribuições para o outro. Blá, blá, blá. Exemplo, decreto expedido pelo presidente da República que transferiu para ministros de estados a competência de aplicar demissão a servidores. A delegação pode ocorrer em situações não hierarquizadas também. Apesar de a delegação de atribuições ser uma consequência da hierarquia, não exige relação hierarquizada para a delegação de atos. Desse modo, mesmo entre órgãos e agentes não subordinados entre si, é possível haver delegação. Então, é possível haver delegação entre órgãos e agentes não subordinados? Então, essa informação foi muito importante. Mesmo entre órgãos ou agentes não subordinados entre si, é possível haver delegação. OBS. Mesmo é possível haver delegação, tá? Mesmo que a gente não aprenda tudo agora, não tem problema. A gente vai ver isso 1000 vezes até a prova. É só a primeira vez, tem que ser superficial. Eu hoje ainda estou indo bem devagar. Imagina se eu fizesse esse PDF inteiro em meia hora, igual uma vez a gente fez. Estou indo devagar porque o objetivo não é fechar o PDF, é te fazer entender como que a gente faz um bom resumo digital. Por outro lado, a avocação ocorre quando o superior hierárquico subtrai parte da competência atribuída originariamente ao seu subordinado. Veja, na avocação deve haver relação da hierarquia. Coloquei no mudo aí. Tem que ter atenção, tá, gente? Então, aqui tem um esqueminha, seria um outro esqueminha super interessante para fazer no papel. Então, você pode fazer no teu resumo digital e pode ir fazendo algumas coisas no papel também. Delegação. A autoridade transfere parte de suas atribuições para outro praticar o ato em seu lugar. Já na avocação, chama para si o ato do seu subordinado. Não exige relação hierarquizada. E aqui deve haver relação hierarquizada. Vamos lá, de novo, PGE. Pô, quando vê essas questões de procurador-geral, né, já dá um frio na barriga, né? Mas calma, respira e fala, pô, ele tá cobrando só o conceito. Vamos lá, deixa eu prestar atenção. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a avocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado de competência atribuída do órgão hierarquicamente inferior? Vamos lá. Errado. Realmente a avocação ocorre quando o superior hierárquico subtrai parte da competência. Na avocação deve haver relação de hierarquia. Porém, ao contrário da delegação, a avocação só ocorre em situações excepcionais e temporárias. Tu viu que eu até falei assim, por tempo indeterminado? Então, aqui, como que eu fundamentaria essa questão? Risca o indeterminado e põe por tempo
determinado. Só isso que é o erro dessa questão. Essa palavrinha aqui. Pô, imagina, você chama para si a função para sempre. A gente tem que começar a pensar. Você está lá no seu setor trabalhando, o subordinado tem uma função, você fala, agora para sempre essa tua função é minha. A vocação você chama para si por um motivo excepcional, para fazer aquilo na hora que precisa ser feito. Não para sempre, imagina. Nossa, daqui a pouco você acumula todas as funções, né? É só começar a raciocinar. Poder de punir. O exercício do poder de punir exige reação hierárquica. Mas lembra aqui, ó, que a gente está falando ainda do quê? Do poder hierárquico. Então, 1.3 é o poder de punir. Está aqui, ó, dentro ali do hierárquico, tá? Então, poder de punir. Vamos lá. O exercício do poder de punir exige relação de hierarquia, se não houvesse na administração uma estrutura dividida em vários órgãos e agentes, com relação de hierarquia entre si. Não haveria possibilidade de serem aplicadas sanções aos servidores, pois para isso é essencial que um superior aplique punição ao seu subordinado. Um cuidado, o poder de punir é o poder disciplinar, que vamos ver mais adiante. Contudo, para que o poder disciplinar possa ser exercido, é necessário haver, antes de tudo, uma relação hierarquizada. Então, o poder hierárquico se divide em 3. Poder de fiscalização e revisão. Esses esquemas que eles fazem são muito legais. Esses esquemas vocês podem reproduzir numa folha, tá? Poder de delegação e invocação, poder de punir, tá? Quando você olhar para isso aqui, você tem que pensar assim, pô, é correto afirmar que o poder de punir tem relação com o poder hierárquico? Sim. Que o poder de delegação e invocação tem relação com o poder hierárquico? Sim. Que o poder de fiscalização e revisão tem relação com o poder hierárquico? Sim. Entendeu? Tem que pensar nisso. Se a questão disser que o poder de punir decorre do poder hierárquico, ela está correta. Acabei de falar isso. No entanto, se ele disser que um servidor foi punido por uma infração, está se referindo ao poder disciplinar. Tá? Então, vamos lá. Ministério do Público para Ceará. Cada um... Ó, a questão 2020, hein, fresquinha. Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva. Vamos lá. O tenente da Marinha do Brasil... Ah, não. Me recuso a fazer questão da Marinha do Brasil. Não quero. Brincando, vou fazer. O tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento da sua ordem, é disciplinar e deriva do hierárquico? É disciplinar? Certo. O poder disciplinar é o poder de punir internamente as infrações funcionais dos servidores, como no caso narrado, de aplicar sanções aos seus subordinados. Posso dizer que o poder disciplinar deriva do poder hierárquico, pois é necessário haver hierarquia para que o superior possa comandar da ordem, corrigir os atos e aplicar sanções. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, em nenhum momento colocou um poder disciplinar dentro do hierárquico, lembra? Porque quando a gente estuda poder disciplinar, a gente estuda como um poder à parte, tá? Mas aí, o que você tem que lembrar? A banca está aceitando como decorrente do poder hierárquico. Então, você vai lá no teu resuminho, um resumo sempre atualizado. Atenção! O poder disciplinar deriva do poder hierárquico. Só que é uma situação, ó. Se a questão é que poder de punir, poder disciplinar, ao poder de punir, ao disciplinar, decorre do poder hierárquico, ela está correta. Então, olha só, vamos voltar aqui e ler de novo. Se a questão disser que o poder de punir, disciplinar, é consequência, está correto. Então, na verdade, o resumo que está errado. Aí tu fala, caraca, dessa mancada, o resumo está errado. É só fazer o seguinte, poder de punir é igual poder disciplinar. Se poder de punir é igual ao poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Aí tu volta na questão. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu errei a questão. Você vai falar, ah, Gabi, você não errou? Errei. Mentalmente eu respondi e errei. Então, eu estou voltando para entender por que eu errei. Você tem que fazer isso. A gente faz questão para entender como a banca cobra, tá? Então, vamos de novo. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem.
Nesse caso, o poder ser exercido pelo tenente em caso de descumprir sua ordem disciplinar e deriva do poder hierárquico. Então, voltando aqui, ó. Poder disciplinar é igual ao poder de punir, que deriva do hierárquico, certo? Fez sentido agora? Aí você tem que falar sim ou não, senão você tem que voltar de novo até você entender. Não, agora fez sentido, podemos continuar. Então, realmente, o poder disciplinar é o poder de punir internamente as infrações funcionais dos servidores, como no caso narrado, de aplicar sanções a seus subordinados. Posso dizer que o poder disciplinar deriva do poder hierárquico, pois é necessário haver hierarquia para que o superior possa comandar, dar ordens, corrigir os atos, aplicar sanções. Outro cuidado, nem todas as relações em que o poder público está presente são hierarquizadas, assim não há hierarquia entre os poderes do Estado. Não há hierarquia, isso a gente sabe, né? Entre os poderes não há hierarquia, nem a administração direta e indireta. Exemplo, entre um ministério e uma autarquia, ele vinculada. Entre as pessoas políticas, nas funções típicas do poder judiciário e legislativo, quando o juiz julga um caso, tem liberdade para proferir a decisão que entenda mais adequada, sem relação de subordinação com ninguém. O juiz de primeiro grau também tem as mesmas prerrogativas e dependências que o ministro do STF. Entre os órgãos do poder judiciário não há hierarquia, a primeira instância não é subordinada à segunda. O mesmo ocorre no Poder Legislativo. Entretanto, no exercício de uma função administrativa, função atípica pelo Poder Judiciário e Legislativo, a hierarquia. Entre os diversos juízes no tribunal, existe um que organiza hierarquicamente esse órgão, mas aí a gente está falando de função administrativa. Um juiz, para poder tirar férias ou licença, deve solicitar um presidente do tribunal. Então, eu estou falando de uma função meramente administrativa, para a coisa toda andar, que é a típica do Poder Judiciário. Então, lógico, se fosse assim, nunca tem anarquia, cada um faz o que quiser. Não é isso, tá? Então, vamos lá. Direto do concurso. VUNESP agora, hein? Os poderes de comando, de fiscalização e revisão de atos administrativos, assim como os poderes de delegação e avocação de competências são expressão do poder administrativo e hierárquico. Ele só voltou nisso aqui, ó. Fiscalização, delegação, avocação. Lembra dessas palavrinhas? Por isso é importante sempre ter um resuminho do lado. Esse resumo eu estou fazendo no Word, mas ele poderia estar no papel. E aí, cara, tu olha para o teu resumo, tu mata a questão na hora. Tu vai fazendo as questões olhando para o resumo. Tá? Recurso hierárquico impróprio. O recurso hierárquico próprio é aquele interposto direto de uma relação que tem hierarquia. O impróprio é aquele interposto em relação nas quais não há hierarquia. O recurso hierárquico próprio não depende de lei expressa para seu cabimento, uma vez que decorre da própria relação. Cabe recurso ao Ministério supervisor de uma decisão proferida por entidade de administração indireta? Cabe esse recurso hierárquico impróprio, uma vez que a administração direta e indireta não é hierarquia? O assunto é divergente na doutrina. Odeio quando o assunto é divergente na doutrina. Pelo amor de Deus. Aí já vem Maria Silva de Pietro, sempre, sempre. E Celso Antônio. Não cabimento, tendo em vista a ausência de previsão expressa na legislação das agências. É demais para mim esse negócio de doutrina. Eu vou pular isso agora, porque eu estou na primeira camada da cebola. Depois, com calma, quem sabe, quando vier estudando editor a segunda vez ou quando fizer questão, volto aqui. Beleza, poder disciplinar. Eu já vou para um outro poder. Como falta aqui 1 minuto, né? Eu não vou entrar agora em outro poder. Eu vou fazer minha pausa de meia hora. Mas com isso aqui a gente termina toda a introdução e a gente já fecha um poder, que é o poder hierárquico, tá? Vou definir uma fonte aqui para gente, vou definir um tamanho. Vou definir aqui, o assunto vai ser esse aqui, poderes administrativos, exercício da atividade administrativa, sim, tem que ser interesse público, poder dever, administração tem o dever, e se ocorre dano ao particular. 1, o agente público pode levar a responsabilidade administrativa e penal. 2, a administração pode ter responsabilidade civil. Então, é correto afirmar que se ocorre um dano ao particular, a administração... Opa, apitou aqui. Apitou no meu ouvido. Não sei se vocês ouviram, mas apitou. Ok. Aí, parei aqui, né? Vou parar um pouco. E a gente vai beber uma água. Não vai nada, tá? Só tô fingindo. Que é a pausa. Vai beber uma água, alongar, vai ao banheiro, toma um café.
Até agora, como é que está sendo essa experiência? A gente está fazendo várias coisas, né? Técnica da cebola, resumo, questão. Como é que está sendo até agora? Alguém habilita aí, gente. Para de estar nesse chat. Alguém fala comigo, pelo amor de Deus. Vocês estão frenéticos com o dedo. Pode perdendo vergonha. Todo mundo já é família aqui. Habilita o áudio e fala. É difícil estudar para concurso? Difícil é Assim, bater Gabi, massa. boa noite. Fala, Marcos. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Bom, Gabi, para mim essa técnica, né, a Pomodoro, eu acho assim muito, eu acho assim massa, porque quando você tá começando a perder o foco, tá começando a, quando tu começa a cansar, aí começa a encher de pensamento errado na cabeça, né? Aí você começa a lembrar de um monte de coisa que não tem para fazer naquele dia, né? Parece que é uma coisa. Quando tu tá começando a ficar cansada, teu corpo pesa e tua mente começa a te trair, né? Tu começa a pensar no milhão de coisas. Então, eu achei isso muito top, porque quando tu tá começando a enfraquecer, aí tu para, né? Aí toma tua água, vai no banheiro, tá assim. Aí quando tu volta muito mais, você diretão. Essa é a ideia. Você fica com aquele medo, vai dar tempo, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E se eu tenho, às vezes acaba te atrapalhando, né? Não pode ficar obcecado nisso. Assim, ai, meu Deus, tem que terminar o PDF. Se não der tempo, não deu. Continua na próxima vez que for estudar direito administrativo. Cada vez mais vocês vão ficando mais habilidosos, aí vocês vão ficar mais rápido, mas não foca nisso agora, né? Agora, pô, comecei a estudar com o edital aberto, a prova daqui um mês, meu filho. Pega igual aquela aula que eu dei lá de como fechar um PDF em meia hora, faz aquilo, segura na mão de Deus e vai. Mas aí quem mandou começar agora um mês antes da prova? Vai sofrer mesmo, entendeu? Aí é sofrimento garantido, mas aí é depois sofrimento também... garantido. É isso aí. Isso aí. Flá, Gabi, tô só no computador, não tem câmera e microfone, mas preciso aprender a fazer assim quando eu vou fazer a minha banana. Não, vocês já aprenderam. Vocês aprenderam o que eu falei aqui? Sim ou não? Não tem como não ter aprendido isso. Ah, Gabi, eu preciso aprender. Não, tu já acabou de aprender. Você precisa praticar. Você precisa, quando terminar aqui ou amanhã, no seu momento de estudo, pegar um PDF e fazer parecido com isso aqui. Não precisa ser exatamente igual, mas parecido com isso aqui. Vocês viram que eu acertei 2 questões, errei uma, mas eu não preciso ficar contando isso agora, porque eu estou estudando, tudo é aprendizado. É para fixar, é ver como a banca cobra. Quando erra um, porque eu errei, aí volta lá em cima, lê um pouquinho, atualiza o resumo, até fazer sentido de fato. O estudo para concurso ele é um processo, médio a longo prazo. Ele é um processo. Se a gente precisar, tem que ser rápido, tem que acabar logo. Calma. Igual quando eu tive uma turma para o TCM. Uma vez eu montei uma turma só para o TCM. Aí o pessoal que tinha fechado só 70% do edital tirou a nota mais alta de quem fechou o edital inteiro na correria. Então não adianta fechar tudo na correria e não ter aprendido nada, vai reprovar. Então, quero que vocês façam um estudo com qualidade. Vocês estão vendo que dá para fazer resumo digital, tem muita gente que gosta de resumo digital, e você pode ir lá no teu Drive, criar uma pastinha para cada matéria, mas no Drive, tá? Se salvar no computador, o computador pifar, você perde tudo. Se é para fazer digital, ou faz no Evernote, que eu já mostrei para vocês, que é aquele programa de anotações, ou faz no Google Drive. Eu estou fazendo no Word aqui, mas depois eu vou ir no Google Drive, copio, colo tudo ali e acabou. Porque senão perde tudo e aí vai sofrer. Meus resumos não são pequenos assim. Olhando você parece ser prático. Agora que você viu uma forma prática, amanhã você tem o poder de escolha. Você vai continuar fazendo de uma forma não prática, como você estava fazendo, ou dessa forma que é prática? Eu prefiro fazer no caderno, na caneta. A minha mente é muito hierarquizada, então vocês veem que eu vou fazendo assim, o que está dentro de quê? Tem gente que gosta do mapa, poderes, e vai puxando. O poder tal, e vai puxando, entende? Aí você tem que se conhecer. Inclusive, essa semana eu fiz uma sessão individual com a Keila sobre isso, né, Keila? Quer falar um pouquinho com ele, sua experiência? Ô, Gabi, essa semana me marcou, viu? Porque, gente,
eu fiz os meus resumos, todos os meus resumos, em formato assim, o tópico principal e a listinha embaixo. Hierarquizado, igual a Gabi falou. E eu senti uma dificuldade tremenda na hora de revisar. Parecia que era um buraco negro o meu resumo, não conseguia ler rápido, não conseguia desenvolver. Aí eu comentei com a Gabi. Aí a Gabi me fez explicar um resumo para ela, como que eu estudo. Depois que eu expliquei, ela pegou o que eu falei e mostrou no quadro como duas formas de fazer aquela parte do resumo. E aí ela fez um esquema como mapa e fez o outro lado uma listinha, né? Uma ordem. Gente, quando eu fui ver, eu falei assim, nossa, até hoje eu tenho na minha mente o mapa que Gabi fez. Está na minha cabeça a ordem lá do... Ainda pegou uma matéria lá de auditor do TCU que eu nunca tinha visto na vida para eu fazer isso. Controle externo, e está lá na minha cabeça a ordem certinha, presidente, Congresso Nacional, TCU, volta para o Congresso. Então, assim, quando a Gabi me perguntou qual é a forma que você se identifica, aí eu olhei para o mapa e olhei para o meu resumo e falei, não tem nada a ver o jeito que eu estou fazendo. Aí eu já comecei a aplicar, já mudei até um resumo para mim colocar em prática o que a Gabi falou. E, gente, é outra Tem vida. algum aí que você possa habilitar e mostrar para eles a câmera, na câmera? Algum mapa mental que você tenha feito essa semana? Eu fiz, inclusive, o de hoje, Gabi, que eu estava estudando. Peraí, deixa eu só... Ou você me manda foto no Telegram Eu vou te mandar a foto, que é mais fácil. que eu consigo compartilhar a tela, entendeu? Mas me manda no Telegram. Beleza, vou te mandar a foto aí, Me manda Gabi. aí que eu vou abrir e vou conseguir compartilhar com eles aqui. O Tá ideal bom. é que vocês entendam a forma com que a mente de vocês funciona. Qual a forma que minha mente assimila mais? Um resumo comprimido, hierarquizado, um resumo estilo vários post-its nele, sabe? Eu, inclusive, vi alguém colocando lá nos nossos grupos um resumo assim, cheio de quadrados e retângulos, ficou muito legal. Ou um resumo mapa mental mesmo. E aí, como que você vai saber? Testando. Você vai ter que estudar o assunto e criar um resumo estrutural, criar um mapa, sabe? Criar esses blocos. E aí, depois você vai fazer questões. Se na hora que você está fazendo questão, você lembra do mapa, é porque o mapa funciona mais para você. Se na hora que você está fazendo questão, você lembra mais daquele resumo hierarquizado, estruturado, é porque o resumo funciona mais para você. Então, Gabi, mas vai me dar trabalho, eu vou ter que criar 3 coisas. Sim, mas aí depois que você falou, caraca, eu gosto mais dessa coisa, aí dali para frente você só faz daquele jeito. Eu gosto mais de mapa, Gabi, então todas as vezes agora que você for estudar vai ser só mapa, ou todas as vezes agora vai ser só resumo, tá? Mandou a Keila? Mandou não, hein? Manda pelo Telegram. Mandou. Mandei aí, Gabi, mandei o de Atos. Nossa, ficou muito top, que isso, cara? Olha isso, você viu? Eu amei também. Gente, olha aí como é que ficou. Que chique. Ou seja, toda a matéria de ato administrativo está em uma única folha. Olha que legal, em uma única folha. Ela dividiu em vários blocos, ou seja, é um resumo comprimido com vários mapas mentais. Um para atributos, que aí pega aqui o atributo é o PAT, não é? O atributo PAT? Isso, é o pátio. É o PAT. Aí pega os elementos, que é o COFIFOMOB, né? Os vícios, a extinção do ato. Depois, se você deixar, eu posso pôr isso lá no nosso grupo para eles verem? Pode, Gabi, pode ir. Mas, eu vou fazer igual daquele agora, gente. Não é assim, calma. Você tem que entender como que fica melhor para você. E eu não fiz lindo assim no quadro, não. Fiz um troço no meio, puxei a seta, ela foi, captou. É assim que eu gosto. Gabi, só um adendo aí. Esse resumo antigo que eu tinha feito tinha 2 folhas frente e verso, Gabi. Olha aí. Frente e verso. Quando eu entendi, eu comprei aliás, no dia você tinha falado, compra um quadro e vai dar aula. Gabi, eu comprei o quadro, 3 canetinhas, joguei esse quadro na sala e fui dar aula para o único cursinho que tem aqui em casa. Que massa, cara, que massa. Tá de parabéns. E se eu faço assim, talvez eu não decore. Para mim é melhor um resumo
Ou eu pego a folha e divido assim em 3 colunas, vocês devem ter visto na aula gravada que eu já mostrei. Ou jogo assim e vou anotando num papel, tá? E faço assim. Daqui a pouco você vai ver que vai dar no máximo aqui 1 ou 2 páginas, todo o conteúdo. E a ideia é ser isso, 1 ou 2 páginas. Não pode passar disso. Porque, vem comigo, se eu estou aqui no meu edital verticalizado, eu tenho um assunto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vamos supor que eu criei 2 páginas de resumo, mapa, esquema, o que seja, para cada um, eu vou ter apenas 18 páginas para revisar direito administrativo inteiro. Conseguem captar isso que eu estou falando? Às vezes parece um trabalho de formiguinha, mas quando você termina, no seu próximo concurso vai ser lindo, porque são aquelas 18 páginas. Tá? Então, assim, só para fazer uma média aqui. Vamos supor, português, você tem 11 assuntos. Então, você faria... Vou colocar aqui, ó. Português. Vamos supor 1 página para cada assunto, tá, gente? 11 páginas. Aí vem informática, eu tenho 7 assuntos. Informática, 7 páginas. Aí eu venho para cá, raciocínio lógico, eu tenho 6 assuntos. Um não estudo nem a pau. Então, eu colocaria aqui raciocínio, 5 páginas. Eu tô brincando, vou colocar 6 páginas. Administrativo, 9. Administrativo, 9 páginas. Continuando. Constitucional, 5 páginas. Constitucional, 5 páginas. Isso eu estou com o edital de administrativo da Polícia Federal, mas normalmente não foge muito não, tá, gente? O total vai dar... É muito parecido. Se você não está estudando para fiscal, delegado ou tribunal de controle, que são os 3 mais pica, assim, vai dar muito mais, vai dar o dobro ou o triplo do que a gente vai fazer aqui. Mas também dá para poder fazer isso e vai ter que fazer isso, porque com mais conteúdo, aí que você vai ter que compactar mesmo a informação. Tirando fiscal, tribunal de controle, delegado, magistratura, cara, vai ser, assim, muito simples. Administração pública, 4. IAFO, 6. Administração pública, 4. AFO, 6. Gestão de pessoas, 3. E de material, 5. Pessoas, 3. Materiais, 5. Acompanha meu raciocínio. Arquivologia, 3, mas já vi gente resumir em 1 página. E legislação da PF são 5. Você consegue fazer 1 página para cada um. Eu vou ter aqui, ó, vamos lá, me ajuda aí, calculadora, óbvio. 11 mais 7, mais 6, mais 9, mais 5, mais 4, mais 6, mais 3, mais 5, mais 3, mais 5. 64 páginas. 64 páginas. Eu te pergunto, é possível ler 64 páginas em 3 horas? Sim ou não? Então, é possível revisar um edital inteiro em 3 horas? São resumos que você criou, aí que você vai ler mais rápido. Porque quando você lê um assunto a primeira vez, igual eu li aqui hoje, a gente demora mais um pouco, é a primeira vez. A segunda é mais rápido, a terceira é mais rápido. Um resumo que você que fez e que toda hora, quando você faz questões desse assunto, você volta nele, você não leva mais do que 20 segundos lendo esse resumo. Na verdade, você vai conseguir ler essas páginas aqui em 1 hora, no máximo. Se você ficasse 1 minuto em cada página. E vai ser muito mais rápido. Então, você consegue, vamos supor, em 1 hora, ler todas essas páginas e depois fazer um simulado. Será que a nota do simulado seria maior se eu fizesse essa 1 hora de leitura dos todos os meus resumos? Estão entendendo? Estão captando o que eu estou falando? Você não vai acordar amanhã com tudo isso pronto. Aos poucos, conforme você for estudando, com um pensamento visionário. Você tem que ter visão. Posso demorar agora, mas lá na frente eu vou conseguir revisar o meu edital inteiro, de 1 a 3 horas. De 1 a 3 horas. Aí vamos supor, vou chutar aqui, tá?
Vamos supor que você tire uma semana de férias antes da sua prova. Você vai lá, guarda suas férias e tira uma semana de férias antes da sua prova. E que você leia essas páginas 3 vezes por dia, todos os dias, durante a semana da sua prova. Qual será o efeito disso na sua prova? Tô cogitando aqui, tá? Tô cogitando aqui. Vou cogitar mais uma coisa. Imagine que, para cada assunto desse, tipo ato administrativo, você selecione 10 questões. Ou 5 questões. E aí você lê. Em um dia, você lê. Ou você pode fazer, em um dia, você lê tudo isso 2 vezes, e no outro dia você faz 10 questões de cada matéria. Eu tenho quantas matérias aqui? Eu tenho... Vamos lá. Vamos supor que você separe 30 questões para cada matéria, tá? 30 questões. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 30. Será que eu consigo fazer 330 questões? Em um dia? Em 3 horas? Não sei. Não consigo. Diminuo para 15. Diminuo para 10. Mas vamos supor que tire uma semana de férias antes da prova e um dia eu leia 3 vezes meus resumos e no outro dia eu faço 330 questões. Aí no outro dia eu leio meus resumos, no outro dia eu faço... Será que isso dá um efeito? Dá. Ou então eu divido. Metade das matérias eu leio os resumos e faço questões hoje, a outra metade eu leio os resumos e faço questões amanhã. Ou então eu fico 1 hora lendo todos os meus resumos e depois eu faço simulado. Aí na terça-feira 1 hora lendo todos os resumos, depois simulado. Na quarta-feira 1 hora lendo resumo simulado. Não tem como dar errado. Só que é um trabalho de médio a longo prazo. Faz sentido, pessoal? Eu vi que vocês estavam com muita dúvida de como estudar, como resumir, como isso, como aquilo. O que eu peguei ali nos grupos que estava rolando dúvida, eu juntei tudo em uma aula, né? A ideia era como estudar e fazer resumos. Mas claro que eu quero abrir mente para outras coisas. E aí você fez sua pausa de 5 minutinhos, coloca mais meia hora e volta aqui. Tá? Ó, a gente parou na página 13. Aí continua o poder disciplinar, papapá, papapá, questões do jeito que eu ensinei, papapá, papapá, papapá. Aí depois vem, papapá, ó, esqueminha, pode colocar, tá? A gente parou na página 13. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí vem. Ó, talvez por aqui desse mais meia hora. Aí vem. E o que é legal? Ele está colocando as questões pelo meio. Ah, Gabi, acabou aqui. Eu tenho que mudar de matéria. Marca aqui. No próximo dia administrativo, continua aqui, tá? Mas deixa eu só continuar, que eu quero ver uma coisa. No final, veio um resumo. É muito legal quando o professor faz isso. Nem todo mundo faz. Ó, no final veio um resumo, tá vendo? Esse resumo ajuda você a revisar tudo que você já viu. E ao invés de você imprimir todo o PDF, imprime um resumo. Você pode imprimir esse resumo aqui também, tá? Ainda vem um mapa mental com tudo. Olha que bacana. Dá para imprimir o resumo e o mapa, ou só o mapa. Dá para imprimir o mapa e vir estudando tudo, conferindo com o mapa. E depois vem todas as questões. Então, você olha para o PDF, às vezes fala, meu Deus, 122 questões. Na verdade, o conteúdo termina... 122 páginas. Não, ele termina na página 51. 51. Vem um quadro com os poderes, vem resumo, vem mapa, vem questões, mas termina na página 51. Nós fizemos ali 13 páginas em meia hora. Claro que não dá para tirar uma média. Ah, cada meia hora fazer 13? Não dá. Estava parando, estava explicando. Talvez as próximas 5 fosse mais difícil, ou talvez as próximas 20 páginas fosse mais fácil. Não dá para tirar uma média exata, uma fórmula, não dá. Mas eu acredito que dê para fechar as 51 páginas em 1h30. Porque como você está fazendo questões pelo meio, você não precisa pegar meia hora final para questões. Porque você já está fazendo questões pelo meio. Agora, quando o professor não põe questões pelo meio e você fica muito tempo em teoria,
pelo menos os 20 minutos finais, você vai ter que parar a teoria e ir fazer questões para fazer aquele exercício que eu mostrei. Está certo, está errado, por quê? Volto no resumo, volto no material e tal, entendi? Fez sentido? Então, depende. Gabi, eu sou obrigada a tirar os 30 minutos ou 20 minutos finais para fazer questões? Não. Só se você ficou todos os 2 primeiros blocos em teoria. Aqui a gente já está vendo questões pelo meio. Então, eu acredito que 3 tempos de 30 seria suficiente para terminar as 51 páginas desse jeito que eu estava levando com vocês. Entendeu? Claro que com o tempo vocês vão ficando mais fera nisso, vai pegando mais prática. Vai ter a matéria que você vai ser mais rápido, vai ter matéria que você vai ser mais devagar, vai ter matéria que você vai ler e não vai entender, e você vai precisar ir para videoaula. Entendeu? Mas a gente estava entendendo poderes, só lendo, né? Mas se eu não entendesse mesmo, aí tá grego. Eu poderia pegar um momento do meu sábado agora e vou assistir. Vou pegar 3 horas do meu sábado agora e vou assistir aquelas 6 aulas de poderes, porque eu não entendi poderes. Entendeu? Poderia fazer isso. São muitas possibilidades. Você tem que ter autoconhecimento, você tem que testar, você tem que aplicar. E aí, voltando aqui, a gente fez um resumo. Vou tirar isso daqui, tá? Aí, vamos supor que você fez todo o seu resuminho. Aqui tem os deveres, aqui tem o abuso de poder, tal. Pode ser comissivo ou omissivo. Divide-se em 1, excesso, 2, desvio. E aí vem os poderes. Aqui eu teria aquele quadrinho lá, ó. Esse quadrinho aqui, ó. Tá vendo? Hierárquico, disciplinar, normativo, discricionário. Tem esse quadrinho aqui. Poderia tirar isso aqui, colocar esse quadrinho aqui. Poderia fazer isso. Se fosse o caso, tá, gente? Tô dando só um exemplo. Eu chego ali, imprimo o resumo e o mapa também. Ó. Pronto, ficou tudo em uma página. Vamos supor, se fosse o caso, ficou tudo em uma página. Só que como eu prefiro, eu não gosto de ficar fazendo isso digital, não gosto. Só mostrei para vocês que é possível. Pô, eu venho aqui, imprimo esse quadro, imprimo esse resumo, imprimo esse mapa, volto para o PDF. Eu vou no final primeiro, ver se tem resumo, mapa, imprimo. Volto para o PDF. E conforme eu vou estudando, eu vou fazendo anotações nesse mesmo resumo e mapa. É uma forma. Fica rápido. Entendeu? E aí, em outro momento, ou depois de fazer questões, ou em outro dia, ou no sábado, quando eu voltar em questões, eu posso pegar uma folha e falar, pô, se eu fosse resumir as melhores partes em uma folha, é o resumo comprimido. Porque, pô, imprimi mapa, imprimi resumo, imprimi tabela, imprimi um monte de coisa ali, deu umas 4, 5 páginas para esse assunto, fiz questão, estudei, blá, 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 anotei, papapá. Aí chegou lá no sábado, é o momento de revisar o conteúdo da semana. Lembra? Que sábado é o momento de revisar o conteúdo da semana? Pô, nessa semana, o que eu estudei de direito administrativo? Ah, eu estudei ato. Pô, vem mais de 100 questões no PDF. Eu não fiz mais de 100. Você vê que no final vem um monte. Ah, vou fazer mais questões. Aí você separa ali, sei lá, meia hora para fazer questões. Fiz meia hora de questão. Legal. Agora, essa outra meia hora aqui, eu vou fazer um resumo comprimido. Então, pô, você já teve um estudo lá atrás, agora você fez mais questões, agora você pega uma folha e faz um resumo comprimido. Você já está com aquele resumo, está com o mapa, está com as suas anotações, está com as questões. Aí você consegue fazer esse resumo de uma página para o tópico. Porque agora você já ficou mais experiente nesse tópico. Então, existem várias formas. Eu quero que vocês testem, tá? Não tem uma regra absoluta, não. Ou um mapa,
ou um esquema, uma ficha, o que vocês preferirem. Mas quando você tem que pôr muito conteúdo de uma forma compacta em uma única folha, você não consegue fazer isso se você não for experiente nesse tópico, tá? Então, para adquirir experiência, você lê, você anota, você vê o mapa, você vai e tal, e faz questão, e volta, e lá no sábado, pá, eu faria essa dinâmica. Durante a semana, me concentro em aprender, anoto em cima do resumo do mapa, faço um pouco de questões. No fim de semana, faço mais questões do assunto que eu estudei na semana, e agora sim eu estou mais preparada para fazer um resumo de uma única página. Faz sentido isso? Fabiana, isso não é ruim não. Se tiver que fazer de novo, vai decorar mais ainda. Fez sentido, né? A Keila não fez um resumo bonitão? Já deve ser a terceira ou quarta versão daquele resumo dela. Não é a primeira. A primeira foi uma bosta. Ela me mostrou no individual, eu falei, uma bosta. Vai fazer tudo de novo. Foi... Gabi. Oi, fala, Keila. Pode falar? E, sinceramente, Gabi, eu acho que é o quarto resumo que eu faço de Atos. Eu sempre tive muita dificuldade com Atos e sempre peguei material que tinha 2 PDFs. Não sei se você observou aí, tinha aula 7, tem aula 7 e 8 em uma folha só. Então não é fácil não, mas depois pega a manha. Isso aí, Keila, isso aí. Então, porque a Fabi falou, mas se ficar ruim, vou ter que fazer de novo. Ótimo! Aqui ela fez 4 vezes, olha como é que ficou perfeito. Agora, todo concurso que ela fizer e cair ato, ela precisa ler 2 PDFs, 200 páginas cada um, porque ela está estudando para auditora. Não, é só ler aquela página. Quando ela for revisar o edital, um mês antes, revisão, uma semana antes, revisão, vou ler todos os PDFs? Não dá não, meu filho. Tem que compactar. Tá bom? Fez sentido esse papo de hoje, sim ou não? Ficou muito massa, parabéns, tá bem, Gabi, eu amei muito. Sim, claro, muito bom. O que eu quero? Durante essa semana, vocês pratiquem o máximo isso. Encontrem um jeitinho de vocês de fazer isso acontecer, tá? Gabi. Oi. Olha só, deixa eu te falar a minha dificuldade essa semana. Estou estudando Direito Processual Penal, inquérito. Li, PDF não entendi. Aí eu fui assistir a videoaula. O professor que estava dando videoaula, a aula dele não estava legal. Aí eu mudei de professor. Fui para o professor Érico Palazzo. A aula deles é muito boa. E aí, o que eu fiz, né? Numa das dicas que você falou, eu peguei e imprimi a descrição. Em cima do que ele estava falando, eu fui fazendo várias anotações. Você imprimiu o slide, que você quer dizer? Não. O GRAM, ele oferece tudo que ele está falando. Então, aí não você tem slide? Tem os slides e tem a descrição do que ele está dando aula. Eu prefiro o slide. Você prefere a descrição? Foi, porque na descrição eu achei um monte de coisas interessantes que eu saí só riscando. E aí, o que acontece? Quando terminou, eu peguei a folha do caderno, comecei a escrever e fui relembrando tudo que ele estava falando. Aí eu fui montando o que eu achava que ele falou mais para trás, que podia vir mais para frente, aí eu fui colocando de novo. Então, eu percebi que isso me ajudou muito, mais do que eu ficar só tentando entender, sem tentar escrever e lembrar da lógica que ele estava me falando. Perfeito. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, aí você complementa fazendo umas 5 questõezinhas, aí pronto. Ótimo. Aí eu fiz exatamente isso. Aí, como a gente tem um link ligado direto da aula, eu já fui direto para o Gran Questões. Aí lá ele me abre as questões relativas às aulas. Perfeito. Mas entende que você está no seu estudo passivo. Só que você otimizou e ele virou um ativo também, de certa forma. Isso. O que eu falei hoje aqui é 100% ativo, naquele momento do próprio PDF. Maravilha! Eita, Mônica! Mas quando vocês estiverem no momento passivo, se vocês conseguirem tempo de fazer o que a Nádia falou, marcar, ir anotando, e depois fazer pelo menos umas 5 questões, esse estudo passivo, ele vai virar um pouco ativo e vai fixar muito mais do que só assistir aula. Eu já falei isso em algum momento com vocês. Vai assistir aula? Imprime o slide. Eu prefiro o slide. Tem gente que gosta da gravação. O Gran chama de degravação, né? Tipo uma narrativa ali da aula. Eu prefiro o slide porque ele fica menor.
Mas é questão de preferência. Testa um, testa outro, vê o que você prefere. Imprimiu, o professor dando aula, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Acabou a aula, lê aquilo tudo, pum, vai lá e faz 5 questões. Pronto. A fixação vai ser excelente. E eu me senti muito mais confortável, Gabi, dessa forma. Aí você fala, mas eu tô demorando mais para fechar. Mas tá fechando com qualidade. Você vai acertar a questão de prova. É isso que faz diferença, acertar a questão de prova, entendeu? Muito bom, parabéns. E assim, com a aula de hoje foi excelente, Gabi. Cereja do bolo, a aula de hoje? A cereja do bolo, porque a gente fica com aquele medo. Ai, meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa. Você está fazendo certo, pode ter certeza. Estou tentando me descobrir em qual desses meios eu funciono melhor. Né? Sim, e eu só tenho que te agradecer. A aula de hoje foi fantástica. Como o seu passivo ele virou um pouco ativo, você pode ter 2 momentos no seu dia, ao invés de 3. Um passivo dessa forma e um ativo da forma que eu falei. Se você coloca um terceiro momento, vai ficar puxado. Então, como você está caprichando nos seus momentos, podem ser 2. Aí 2 matérias por dia. Uma passiva, uma ativa, uma passiva. Pode fazer assim, tá? Ótimo, Gabi. Obrigadão, Gabi. Show, Nádia. Bom, eu quero que vocês coloquem em prática e que vocês façam igual a Keila, viu? Tire foto no nosso grupo, mas anota aí, vai ser no grupo da comunidade. A gente tem um grupo no Telegram, Comunidade Liga da Aprovação. Ah, Gabi, mas eu estou no Força Tarefa, eu estou no Falcão, eu estou no T7S. Mas o que eu passar às segundas, a gente vai interagir lá no grupo Comunidade Liga da Aprovação, senão as outras turmas vão ficar boiando. O que é isso? O que aconteceu? Né? Então tem que ser no nosso grupo. E a minha ideia é toda segunda trazer um conteúdo técnico, motivacional ou estratégico e também tirar dúvidas, dar um feedback se você tiver alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa. Eu acredito que isso sendo semanal vai dar muito mais resultado do que uma vez por mês. Então, coloque em prática, vai ser sempre assim, você coloca em prática, posta no grupo, para quem chegar depois e assistir esse replay, no momento que você chegar na comunidade, você vai colocar em prática e vai postar lá no grupo também. Quero ver de todo mundo praticando. O link do grupo da comunidade está na área do aluno, tá? No módulo, se eu não me engano, começa por aqui, tá? Então, valeu a pena o encontro de hoje, galera? Aí sim, estou gostando de ver o chat bombando. Muito bom, muito bom. Então, quem vai estudar agora já vai colocar em prática. Quem vai estudar amanhã, fico no aguardo dos mapas, resumos, o que vocês fizerem lá, tá bom? Forte abraço para vocês, que vocês tenham uma semana incrível. E segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui de novo. Tchau, tchau.